Muito boa tarde, bem-vindo a este jornal. Cabo Verde está a regredir em vários setores porque o governo não tem uma estratégia para o seu desenvolvimento. Esta avaliação é da vice-presidente da bancada parlamentar do PAICV, para quem o governo não tem sido capaz de dar resposta à situação de emergência social e económica que ele próprio decretou. Em vésperas do debate sobre o estado da nação, Carla Lima considera que a nação não está bem e que o resultado de tudo isto está à vista de todos os cabo-verdianos. Desde logo, uma grave crise que se traduz em mais de 180 mil cabo-verdianos em situação de insegurança alimentar, um aumento excessivo do desemprego, perda de rendimento e de poder de compra, também um aumento da pobreza e da pobreza extrema. A deputada acusa ainda o governo de ser campeão de anúncios de medidas que nunca implementa. Nos setores, por exemplo, como o transporte, mais precisamente nas ligações interilhas, é visível o descalabro que vivemos neste momento. Em termos de ligações marítimas, nós não temos barcos suficientes. Nós, neste momento, é preciso lembrar aos cabo-verdianos que pagamos 300 mil contos anuais em termos de contrato de concessão de serviço público de transporte marítimo para não ter ligações. Ou seja, no contrato que foi estabelecido há 3 anos com a empresa que venceu a concessão, estava prevista a chegada de 5 barcos novos. Barcos que nunca chegaram, pondo em causa as ligações interilhas, denuncia Carla Lima. Argumentos que o deputado do MPD contraria. Luís Silva admite que as crises que assolam o país têm impactado negativamente a vida das pessoas, mas reconhece que no que se refere à seca, as medidas do governo foram acertadas. Foi implementado um programa de mitigação que tem como pilares o salvamento de gado com a bonificação das rações, mobilização de água e criação de empregos públicos no mundo rural para a geração de rendimento para as famílias. Em paralelo, se investiu na criação de maior resiliência no mundo rural, penetração da rega gota a gota, que em 2015 representava 27%, hoje representa 44%. Aumentou-se a penetração dos sistemas solares na mobilização da água e foram introduzidos sistemas de dessalinização. Quanto aos efeitos da guerra na Ucrânia, Luís Silva afirmou que o governo andou bem quando implementou um plano de emergência, que tinha como pilares proteger o país da ruptura de estoque, manter os preços em níveis abordáveis pela população e proteger a produção agrária. Depois foram implementadas medidas já mais estruturadas que tinham como foco redução dos impostos sobre os produtos alimentares de primeira necessidade e sobre os combustíveis. Estado da nação visto de modo diverso pelo PAICV e pelo MPD, a nação que vai a debate na sexta-feira. Nessa sessão, os deputados vão igualmente debruçar-se sobre outras matérias, com destaque para as eleições dos titulares de cargos externos à Assembleia Nacional. Os problemas registados no sistema de transporte marítimos interilhas resultam de falhas no processo de adjudicação da gestão das linhas. Assim entende a UCID, que em conferência de imprensa no final da manhã de hoje atribui a responsabilidade da situação ao governo, a quem João Santos Luís acusa de compactuar com o estrangulamento das ligações entre as ilhas. A UCID considera que o não cumprimento de tudo aquilo que estava devidamente estipulado no caderno de encargos tem vindo a dar razão ao partido, de que a adjudicação do serviço, tal como ela foi feita, não defendeu os interesses dos cidadãos cabo-verdianos. Ao não se cumprir com a apresentação dos 5 navios dentro das características prévias e devidamente exigidas no contrato, o Governo permitiu e compactuou que um serviço pago a peso de ouro funcionasse de forma deficiente, como a prática tem vindo a demonstrar.
Para o líder nacional dos democratas cristãos, as constantes faltas no cumprimento dos horários e os sucessivos adiamentos das viagens programadas provocam imensuráveis transtornos aos cidadãos, prejudica a economia nacional e belisca a imagem do país. Ao se pagar um serviço público com o dinheiro dos contribuintes, o mínimo que se esperava é que haja autoridade com responsabilidade na matéria que possam exigir da companhia que presta este serviço todas as condições técnicas, humanas e materiais para que o serviço acordado seja prestado nas melhores condições possíveis a um preço bastante concorrencial. O serviço que nos é prestado fica muito aquém do desejável, prejudicando sobremaneira a economia do país, a vida privada dos cidadãos e, consequentemente, transmite uma má imagem de Cabo Verde. Uma má prestação de um serviço público pago a preço de ouro, diz João Santos Luís. Convém lembrar que consta do Orçamento do Estado, todos os anos, um montante elevado de 350 milhões de escudos para compensação indemnizatória à referida companhia de transporte marítimo. Este montante, que pode ascender os 600 milhões de escudos anual, totalizando no período de vigência do contrato de 20 anos um montante elevadíssimo de 12 mil milhões de escudos. Considerando o montante acima e feito as contas, os contribuintes cabo-verdianos pagam por dia à companhia cerca de 1.667 contos por dia, totalizando um montante de 50 milhões de escudos mensal. No encontro com a imprensa em Mindelo, o presidente da UCID exigiu ao governo uma tomada de posição o mais urgente possível e a revisitação do contrato de adjudicação das linhas marítimas interilhas, pois, segundo João Santos Luís, o Executivo Nacional tem demitido das suas responsabilidades de definição das políticas para o estratégico setor marítimo. O líder da UCID dá como exemplo de consequências disso as dificuldades que diz enfrentar o estaleiro naval da Cabnave e as questões de regulamentação do trabalho marítimo que leva à exaustão os trabalhadores do setor. A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais na ordem dos 5,5%. Joaquim Almeida afirma que os trabalhadores têm vindo a perder diariamente poder de compra devido aos efeitos da tripla crise, pelo que não faz sentido o apelo do governo para contenção nas reivindicações. Entendemos que o governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e o privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal. Também nós gostaríamos aqui de dizer ao governo que deve dar uma indicação clara, uma liberdade às empresas públicas que têm, nós sabemos que tiveram lucro, que não querem sentar-se com os sindicatos para negociarem a reposição do poder de compra. Dou exemplo de 3, a Telecom, os Correios e a Enapor. A líder da UNTCCS diz-se também preocupada com a sustentabilidade da segurança social em Cabo Verde e explica porquê. A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS. Numa leitura ao Estado da Nação, a secretária-geral da maior central sindical do país afirma que a governação deixa muito a desejar. De uma maneira geral, estamos que, como as coisas estão, e o Estado da Nação não é das melhores. O país está a passar por um momento difícil, mas ainda assim há muito dinheiro. Houve muito dinheiro gasto, sem controle e retorno
dinheiro dos contribuintes, dos empréstimos mal aplicados, das doações que foram feitas a Cabo Verde mal aproveitadas e, enfim, entendemos que a gestão deste governo deixa muito a desejar, a nosso ver. Joaquim Almeida, sobre o Estado da Nação, debate que acontece esta sexta-feira no Parlamento. Os cabo-verdianos retraíram-se em termos de participação cívica. É pelo menos este sentimento do coordenador do movimento cívico Socols. Numa análise ao Estado da Nação, Salvador Mascarenhas justifica a apatia dos cidadãos com a perda do poder de compra, uma situação que está, na sua opinião, a atirar muita gente para a pobreza. Para o líder do Socols, com o acumular das crises, o instinto das pessoas é o de lutar pela sobrevivência. A verdade é essa, nós temos neste momento um número imenso de cabo-verdianos na pobreza, 32%, que é uma brutalidade, né? 32% de cabo-verdianos na pobreza e depois na pobreza extrema, 13%. A juventude abarca uma percentagem enorme e um país jovem que se quer que os jovens sejam os homens da manhã e que dirijam este país, é terrível, porque uma pessoa quando está na pobreza não se desenvolve, não se investe, não investe na sua capacidade intelectual e isso é muito mau. Ao fazer o balanço do Estado da Nação, o líder do Socols afirma que há setores que estão a regredir. A saúde, a educação, os transportes são alguns exemplos onde as coisas não estão a correr bem, diz Salvador Mascarenhas. Neste momento, tem-se rever seriamente com o Cabo Verde Interilhas o que é que se está a passar. Quer dizer, eles não cumpriram nada do contrato e estão a dizer que cumpriram 90% do contrato. Ninguém percebe. Os transportes aéreos é terrível, as pessoas querem ir da praia para São Vicente, por exemplo, o indivíduo que tem um negócio a tratar, o país para movimentar, quer ir de repente para São Vicente, não consegue, não há bilhetes, tem de esperar dias, quer dizer, isso é absurdo, não dá, não funciona, um país para funcionar tem de ter boas telecomunicações, temos mais ou menos, sei, temos de ter um sistema bancário bom, que não existe. E transportes não existe, é negativo. E pronto, isso é uma preocupação grave que nós temos e todas as outras juntas. Para o líder do Socols, é chegado o momento de haver mais rigor e responsabilização na gestão da coisa pública. O que achamos é que tem de haver, independentemente dos governos que têm havido, nós não temos cor política, como sabe, tem de haver mais rigor neste país, tem de haver responsabilização das pessoas que são eleitas, para que esse país comece a avançar e comece a prestar contas, tende-se a ouvir os cidadãos também, tende-se permitir que se crie uma cidadania ativa de facto. E isso deve começar também na escola. A educação também é um ponto que achamos que podia ser mais interessante. Temos de ter uma educação com mais rigor se queremos formar pessoas melhores, investir na educação, formar melhores professores, avaliá-los. Os professores fazem um trabalho imenso e, portanto, compensá-los também economicamente. Opiniões de Salvador Mascarenhas, coordenador do movimento cívico Socols. O Governo e a Câmara Municipal de São Vicente estão perdidos sobre o que fazer pela ilha e as suas gentes. A consideração é do presidente da Comissão Política do PAICV na ilha do Monte Cara, que esta manhã, em conferência de imprensa, denunciou a situação de abandono da ilha. Adilson Jesus chama a atenção do Governo e da edilidade para a necessidade de se olhar de forma diferente para os problemas da ilha e evitar que a situação degrade ainda mais. Pormenores com Patrícia Martins. São Vicente é uma das ilhas onde se registram os maiores problemas políticos, sociais e económicos. A leitura é do presidente da Comissão Política do PAICV, que considera ainda que os jovens, as famílias e as empresas passam por momentos difíceis devido ao contexto de pandemia da Covid-19, o aumento dos preços dos produtos provocado pelo aumento dos direitos aduaneiros que o Governo aprovou no Orçamento de Estado de 2022 e agravado agora pelos impactos da guerra na Ucrânia. Afirma Adilson Jesus que o Governo e a Câmara Municipal não sabem o que fazer pela ilha e pela população. Hoje parece claro que os principais fatores de estagnação ou mesmo de degradação das condições de vida e das famílias em São Vicente é a governação desastrada e incompetente do governo suportado pelo MPD desde 2016
condições, conjugado com essa incapacidade manifesta da Câmara Municipal de São Vicente, liderado pelo Dr. Augusto Neves desde 2010. Estes dois principais atores, responsáveis pelo desenvolvimento da ilha, o Governo e a Câmara Municipal, estão perdidos sobre o que fazer por São Vicente e sua gente. A incompetência e desorientamento da Câmara Municipal, liderada pelo Dr. Augusto Neves, não é de hoje. Apenas o processo foi-se agravando, tendo atingido o seu auge a partir do momento em que o atual presidente da Câmara de São Vicente perdeu a maioria no órgão que preside. A crise se instalou e não há meio de ele arrepiar caminho e resolver um problema que depende dele e somente dele. Ele tem de aceitar a escolha democrática dos São Vicentinos, implementando um memorando de entendimento que ele aprovou na Câmara, juntamente com os diferentes vereadores dos diferentes partidos, e instituir a legalidade nos processos da Câmara Municipal de São Vicente. Cada dia que passa sem ele dar este passo é mais um dia prejudicando São Vicente. Adilson Jesus defende ainda que há áreas que precisam de intervenção urgente, como emprego jovem, habitação, o desporto, o transporte marítimo e aéreo e a segurança. A nível da habitação, São Vicente assume contornos muito graves e bastante preocupantes. O 5º recenseamento geral da população, realizado em 2021, veio nos dizer que São Vicente tem hoje mais de metade das casas de lata de todo o país. Esta situação deve interpelar a todos, ao Governo, Câmara Municipal, ao Parlamento e à sociedade civil. Por isso perguntamos, isto não seria motivo para que São Vicente fosse colocado com prioridade no que respeita à política da habitação? No que concerne à juventude, a situação é idêntica ou pior. Basta sairmos às ruas dos bairros de São Vicente para constatarmos a quantidade de jovens desempregados e sem ocupação. Uma das áreas tradicionais de escape para os jovens é o desporto. Mas aqui em São Vicente, a situação de abandono e degradação dos recintos desportivos públicos, dos bairros e das escolas é de bradar aos céus. Para agravar a situação, os campos prometidos de Ribeira de Calhau, Ribeirinha, Xanda Alecrim, o polidesportivo da Zona Norte e outras zonas nunca mais arrancam. Na segurança, a situação tem vindo a degradar e nos últimos tempos tivemos notícias de assaltos à mão armada, a estabelecimentos comerciais e também assaltos a residências. Salvaguardando a questão da segurança, o PAICV em São Vicente pede ainda ao Governo e à Câmara Municipal a conclusão das obras na Baía das Gatas por altura do festival e que se tenha foco na resolução dos problemas da ilha. De São Vicente vamos agora a Santo Antão, onde os pescadores da Ribeira Alta reivindicam um arrastador adequado e obra de reabilitação do pequeno porto de descarga de mercadorias existente naquela comunidade encravada. António Cruz, proprietário de botes que beneficia 4 famílias, diz que os pescadores correm muito risco por falta de condições de segurança. Jornalista Augusto Oliveira. A Ribeira Alta, além de ser uma comunidade essencialmente agrícola, está voltada para o mar, porém, devido à própria orografia, a atividade pesqueira é quase residual. Segundo os pescadores, não há um arrastador em condições para o escoamento do pescado, uma situação que dificulta muito a vida daqueles que têm na pesca o seu ganha-pão. António Cruz é testemunha da agrura por que passam os pescadores na zona. Muito viver a minha vida, mexe da pesca, de que da agricultura, que é a minha fraca da agricultura, mas a pesca, me entender bastante naquele que me poder. Só que não te viver na zona ali isolado, não tem pouco acesso a escoamento, às vezes não pinhar um peixe, moda, às vezes poucas pessoas. Vou pinhar aquele peixe, bom poder achar quem comprou ele. António Cruz trabalha por conta própria e emprega 4 famílias de Ribeira Alta. Tem mais ou menos 4 famílias que trabalham junto a mim também. Grinha assim, tem um bote que é próprio minha e me está a gerir um bocadinho irmão. As condições aí é um bocadinho complicado, que Grinha assim, você mesmo está a presenciar esse lugar, seu Aca Mineira. Quando você ouvir um jovem de Ribeira Alta te falar uma conversa, não estou a te falar mentira. Se eu há tanto risco não te carrega. Olha aquela rocha lá, não te põe nos botes lá assim, ele não tem segurança de nada. A partir de agosto, não tem que ver pôr nos botes na cruzinha, onde é que não tem, onde é pôr moto, não tem problema de chuva, não tem problema de mar. Não te dizendo que ele vai um bote meter aquela ribeira arriba que não podia meter, da chuva, água te põe ao belo. Além dessas dificuldades elencadas, aquele proprietário de bote diz que presta auxílio às pessoas em situação de emergência, por isso exorta a quem de direito no sentido de se fazer uma intervenção no arrastador para criar melhores condições de embarque e desembarque naquela zona isolada. Não te prestar socorro de alguém que sentir problema,
Modo a mim está a prestar aí um serviço meio voluntário, que eu tenho bastante gente. Ou de noite ou de dia, está mesmo, também fazer aquele trabalho extraordinário. E às vezes a gente tem condição, nem tem dinheiro de gasolina, tem que bater naquele da barriga da minha família, para mim, que eu vinha de posto, para não secar, mas continuar a dar aquela luta e a moral, que é para me ajudar aquilo que me pode. Agora, se aparecer algum mês, algumas horas, puder dar-nos um jeito na compõe aí o restaurador de uma forma mais adequada, muito agradecer. E não sou restaurador como um portinho que não tem em riba, que é em péssimas condições, que é Maracabel, e lá que nós, lugar que não te confiar já do mês de setembro até mês de maio, é lá que não está a desembarcar nos produtos e que não te embarcar também. Pescadores de Ribeira Alta reivindicam um arrastador adequado e obra de reabilitação do pequeno porto de descarga de mercadorias existente naquela comunidade encravada. Falemos agora de educação. Os resultados provisórios do ano letivo 2021-2022 satisfazem o Ministério da Educação. A taxa de abandono escolar no ensino básico é inferior a 1% e, quanto ao secundário, não chega a 1%, a 1,5%. O Ministério teve dificuldades em avaliar o 8º ano e, a nível do 9º ano, medidas são necessárias para diminuir as taxas de retenção. Jornalista Joana Lopes. Os dados referentes ao ano letivo findo estão a ser ultimados. No entanto, solicitado pela imprensa para fazer o balanço do ano letivo 2021-2022, o ministro da Educação, Amadeu Cruz, faz uma pequena síntese dos dados já apurados. Os resultados das aprendizagens apontam no sentido que nos dá alguma satisfação. Ainda não temos todos os dados, mas aquilo que podemos dizer que em matéria de abandono escolar, no básico está abaixo de 1% e no secundário está abaixo de 1,5%. Temos dificuldades na avaliação do 8º ano, transição do 8º para o 9º ano, e vamos ter que fazer a avaliação interna dos resultados das aprendizagens para podermos tomar medidas, eventualmente relativamente ao 8º ano de escolaridade. E o 9º ano também, que é um ano de transição, também temos ainda que aprimorar um pouco para diminuir as taxas de retenção. E o governo decidiu manter as cantinas escolares a funcionar durante as férias em jeito de contribuir para garantir a segurança alimentar dos alunos com o fim do ano letivo. O ministro diz que mais de 50% das cantinas estão a funcionar. Temos já alguns dados sobre o funcionamento das cantinas. É uma medida extraordinária, tomada num contexto de crise, não é uma medida de gestão corrente do Ministério da Educação, pelo que tivemos que adaptar para poder responder a esta emergência. E acima de 50% das cantinas estarão a funcionar neste momento, beneficiando igualmente mais de 50% dos alunos. É preciso continuar a avaliar para saber como é que estão a funcionar as cantinas, mas estamos seguros de que os nossos funcionários, os gestores das escolas, as cozinheiras estão todos atentos para responder a esta demanda a nível da emergência que foi declarada no país. Foi na ilha de Santo Antão e nos concelhos rurais da ilha de Santiago e em algumas cidades, onde as cantinas escolares tiveram necessidade de funcionamento no período das férias ainda em curso, explica o governante. Temos o interior de Santiago, essencialmente, temos a ilha de Santo Antão, temos os concelhos rurais e depois nas cidades também, nas periferias das cidades, aqui na praia, temos uma incidência relativamente grande. Nos concelhos tipo Sala ou Boa Vista temos uma procura menor, mas depende da disponibilidade dos alunos. Nós não vamos abrir cantinas, não vamos deixar cantinas a funcionar se não há procura de alunos, e depende também da vontade dos pais. Foi na ilha de Santo Antão e nos concelhos rurais de Santiago e em algumas cidades onde as cantinas tiveram necessidade de funcionamento no período de férias em curso, explicou o governante. Essas informações foram conseguidas na conferência de imprensa convocada para falar sobre o pacote legislativo da reforma do Sistema Nacional Educativo, hoje no Palácio do Governo.
E a reforma do ensino passa a privilegiar o reforço do ensino da língua portuguesa. Quanto às línguas estrangeiras, o francês e o inglês passam a ser ministradas em idade mais precoce, como disciplinas obrigatórias do 5º ao 12º ano. Jornalista Joana Lopes. Foram aprovados recentemente pelo Governo o novo Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens para, entre outros objetivos, conseguir mais qualidade e reforçar o ensino das línguas, das tecnologias, da matemática, das humanidades e línguas, explica o Ministro. Convém aqui realçar que a política linguística transposta para as novas matrizes curriculares coloca ênfase no reforço do ensino da língua portuguesa enquanto nossa língua oficial e língua matricial do sistema educativo nacional, como uma disciplina obrigatória do 1º ao 12º ano de escolaridade. O início do ensino do inglês e do francês em idade mais precoce como disciplinas obrigatórias do 5º ao 12º ano, e que vamos iniciar a implementação da língua cabo-verdiana como nova disciplina do ensino secundário, por enquanto com caráter opcional e experimental, a partir do 10º ano de escolaridade. O ensino das tecnologias de informação e comunicação tem caráter modular no 2º ciclo do básico e como disciplina obrigatória em todas as áreas do ensino secundário. 2 aspectos que devem contribuir para formatar, melhor dizendo, o perfil das novas gerações, espera o Governo. Estes 2 aspectos, isto é, política de línguas e transição digital, a par do reforço do ensino da matemática, são centrais e visam contribuir no sentido da formatação do perfil das novas gerações mais abertas ao mundo e ao conhecimento, mais cosmopolitas e promotores dos valores da cidadania universalistas, mas sem descurar os traços da nossa identidade cultural. O novo Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens, também aprovado, vem imprimir rigor e qualidade, criando assim condições para integração nos rankings internacionais da qualidade do ensino. Mais informações nos próximos serviços informativos. E uma notícia que acaba de ser apurada. Em conferência de representantes, o Parlamento Nacional fixou na agenda para a sua próxima sessão a discussão da suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira, que encontra-se em prisão preventiva há 1 ano. Uma decisão a qual a UCID irá requerer adiamento porque não foram cumpridas as condições exigidas por lei, argumenta o presidente do partido. Do nosso ponto de vista, ainda novamente não foram cumpridas com os requisitos normais, não é? Porque o deputado preso foi notificado. Depois de adiado a suspensão, afinal, a Assembleia reparou o erro, foi notificado. Teve 10 dias, de acordo com o regimento da Assembleia Nacional, para responder. Respondeu no prazo de 10 dias. E desde que respondeu, portanto, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional terão que elaborar um parecer ou então remeter a resposta do deputado à primeira comissão para elaboração do parecer e depois remeter a plenária para votação. Nós queremos crer que o agendamento não cumpriu ainda, infelizmente, todos os requisitos. João Santos Luís faz questão de reafirmar o posicionamento da UCID e dos deputados que representam as cores do partido no Parlamento, que apesar dessa determinação admite a possibilidade de perder perante o peso da maioria na fixação da agenda da sessão. Nós iremos pedir novamente o adiamento da suspensão, com certeza, porque de facto não se cumpriu. Se não houver portanto, um relatório da Comissão Permanente ou então um relatório da primeira Comissão sobre a resposta que o deputado preso enviou à Assembleia, nós não iremos permitir, a não ser que, portanto, se a agenda força, porque de facto o partido da maioria tem a maioria suficiente para agendamento. Se não houver, digamos, entendimento e se não houver consciência por parte dos deputados, principalmente da maioria, é claro que vão agendá-lo por força e nós não teremos outra alternativa.
No entender da UCID, as irregularidades subjacentes à prisão do deputado Amadeu Oliveira fora de flagrante delito são claras, pelo que espera poder contar com um posicionamento justo dos parlamentares quanto a essa questão. O Instituto de Meteorologia e Geofísica nega a ocorrência de qualquer evento meteorológico extremo no arquipélago nas próximas 24 horas. O Instituto apela às pessoas a consultarem o seu site oficial ou a sua página de Facebook e não darem atenção a publicações de origem duvidosa no Facebook, como nos conta o jornalista Vítor Sousa. Segundo as previsões do INMG, neste momento registra-se uma baixa térmica com a intrusão de uma nuvem de poeiras em altitude, com o potencial de reduzir a umidade do ar e afastar a previsão de chuva nos próximos dias, conforme informações avançadas pela meteorologista de serviço Raquel Gonçalves, após um briefing e depois de reunidas as previsões de consenso. Para hoje já fizemos essa análise, já tivemos a previsão de consenso. Aqui assim, como podem ver, temos uma onda tropical que já está em afastamento de Cabo Verde. Foi a situação que nos deu as chuvas há 2 dias, um dia ou 2 dias. Neste momento nós temos uma onda tropical a sair do continente e também temos uma baixa térmica que mais ou menos sobre Mauritânia, que nos está a condicionar o tempo. O INMG analisou também os dados do Centro Europeu e outros dados e todos convergem no mesmo sentido para uma baixa térmica. Os dados de GFS também nos confirmam essa situação. Como podem ver, o que eu tinha referido anteriormente, nós temos a onda tropical aqui assim presente, nós temos a baixa térmica aqui em cima e vê-se que a baixa na sua circulação nos arrastou essa poeira. Neste momento, se fizermos uma observação lá fora, podemos constatar que temos essa poeira em altitude. Analisando também outra imagem de satélite, podemos confirmar, essa aqui é uma imagem de cor natural, podemos confirmar que temos uma atmosfera seca. Nós temos poeira em suspensão aqui. Como podem ver, é uma área a norte das Ilhas de Cabo Verde, uma área bastante extensa. E podemos ver também aqui assim a circulação da baixa. Para consultar as previsões do INMG e obter informações fidedignas sobre o estado do tempo e as previsões para as próximas 24, 48 ou 72 horas, basta consultar o site inmg.gov.cv ou a página do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica no Facebook, de modo a evitar pânico e ansiedade desnecessários provocados por publicações falsas ou de origem duvidosa. O Fundo Monetário Internacional manteve hoje a previsão de crescimento para a África subsaariana nos 3,8% este ano e 4% em 2023, salientando que as perspectivas por país mantêm-se inalteradas ou positivas. As perspectivas de evolução nos países no Médio Oriente, Ásia Central e na África subsaariana continuam em média inalteradas ou positivas, refletindo os efeitos dos elevados preços dos combustíveis fósseis e dos metais para alguns países exportadores de matérias-primas. Lê-se na atualização do relatório sobre as perspectivas económicas mundiais, hoje divulgado em Washington, a que a Lusa teve acesso. Para as duas maiores economias da África subsaariana, a Nigéria e a África do Sul, o FMI mantém o crescimento da Nigéria em 3,4% este ano e sobe 1/10 na estimativa de expansão económica no próximo ano, agora de 3,2%, ao passo que para a África do Sul a previsão melhora de 1,9% para 2,3% este ano e mantém os 1,4% para 2023.
Numa atualização muito dominada pelos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia, o FMI alerta que os países de baixo rendimento, cujas populações já estavam a passar por uma grave má nutrição e mortalidade em excesso antes da guerra, especialmente na África subsaariana, tiveram um impacto particularmente severo. No caso de Cabo Verde, o World Economic Outlook de abril estimava o crescimento do PIB de Cabo Verde em 6,9% em 2021, 5,2% em 2022 e 5,8% em 2023, todos valores acima da média da África subsaariana. E o Fundo Monetário Internacional reviu também em baixa de 0,4% a previsão de crescimento mundial para 3,2% este ano, devido ao impacto da guerra na Ucrânia, desaceleração mais acentuada na China e aperto das condições financeiras. Na atualização das projeções económicas mundiais divulgadas hoje, o Fundo Monetário Internacional estima que o crescimento do Produto Interno Bruto global desacelere de 6,1% no ano passado para 3,2% em 2022, 0,4 pontos percentuais abaixo do esperado em abril. 13h36. Já no final deste jornal, vamos recordar os tópicos das principais notícias. O Ministério da Educação faz balanço positivo do ano letivo 2021-2022. Cabo Verde está a regredir em vários setores porque o governo não tem uma estratégia para o seu desenvolvimento, defende a bancada parlamentar do PAICV, enquanto que o grupo dos deputados do MPD fala em medidas acertadas do governo para fazer face à crise. É o balanço das jornadas parlamentares nas vésperas do início de mais uma sessão parlamentar em que na sexta-feira vai-se fazer o debate sobre o estado da nação. Problemas registados no sistema de transporte marítimo Interilhas resultam de falhas no processo da adjudicação da gestão das linhas, afirma a UCIDA em conferência de imprensa. Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, o NTCCS, exige uma atualização salarial para todas as classes profissionais, as categorias profissionais na ordem dos 5,5%. FMI mantém crescimento de 3,8% em África este ano e 4% em 2023. Fim de linha neste Jornal da Tarde, editado e apresentado por Humberto Santos. Na técnica esteve o Adão Brito e a Jamila Carvalho no apoio à realização. Às 14 vamos aqui rever os tópicos das principais notícias que vão fazendo manchete nesta terça-feira. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.